Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos hoje para que a gente possa resolver alguns exercícios sobre ondas estacionárias. Tudo bem? Uma aplicação importante, interessante dessas ondas estacionárias, que é um exemplo que inclusive a gente vai ver aqui, é exatamente aquele, por exemplo, que fala dos instrumentos de corda. Por exemplo, um piano, um violão, uma guitarra, um baixo, um contrabaixo. Todos esses instrumentos, as cordas, na verdade, elas, os diferentes sons têm a ver exatamente com as diferentes frequências. Tudo bem? Então, assim, conforme a gente posiciona, ali os dedos, a gente produz determinadas frequências. Tranquilo? E aí, a gente vai, inclusive, conversar um pouquinho sobre isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, esse primeiro exercício aqui. Vamos lá. Uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra na configuração estacionária conforme a figura. Aí você para e observa, você já olhou para essa figura aqui e já viu o seguinte, olha só, qual o comprimento da corda? É o comprimento de 1 metro. Você já viu o seguinte também, olha só, já contou comigo aqui os nós, já vem já, Você é meu aluno, você está percebendo isso, já te ensinei dessa forma, olha aqui, ó, nó, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, nó, aqui, ó, nó também, nó também, nó também. Aí você conta pra gente saber os comprimentos de onda. Olha só, ó, nó, pula um, nó, pula um, nó. Então a gente percebe que aqui tem quantos comprimentos de onda? A gente percebe que aqui tem um comprimento de onda e aqui nós temos 2 comprimentos de onda. Tudo bem? E dessa forma, nós vamos perceber o seguinte, olha só, dentro desse L eu tenho quantos lambdas? Eu tenho 2 lambdas, então L é igual a 2 lambdas. Com isso, olha só, nem terminei a leitura ainda, eu já sei que lambda será igual a L sobre 2, e se o L ele vale 1, percebemos claramente que o lambda é 1 sobre 2 metro. Tranquilo? Assim, só de olhar, de acordo com, sabendo que é estacionário, olhou para o desenho, a gente já percebeu isso de vez. Tudo bem? Direto. Mas vamos continuar a leitura aqui. Sabendo que a frequência de vibração é 1000 Hz, a pergunta é a seguinte, olha só, esse 1000 Hz aqui é a frequência fundamental? Isso aí. Falou não? Tá certo. Não é. Por quê? Olha só, aqui a gente está no 4º modo de vibração. Tudo bem? Sendo o 4º modo de vibração, não é exatamente a nossa frequência fundamental. Tudo bem? Beleza, continuando. Foi só aqui um plus aqui nesse exercício. Qual a velocidade da onda na corda? O que a gente combinou? Nós combinamos que V é igual a lambda F. Nós vimos isso, definimos isso. Tudo bem? E aí o que acontece? Olha só, o V é o que a gente deseja saber. O lambda é 1000. E a frequência? O problema deu pra gente 1000. Com isso, qual é a velocidade desse pulso? Bom, a velocidade desse pulso vai ser 1000 sobre 2, que vai dar exatamente 500 metros por segundo. Tranquilo? A velocidade dessa onda, a velocidade da onda é de 500 metros por segundo. Tudo bem? A pergunta é a seguinte, olha só, vamos explorar esse problema aqui um pouquinho mais. Acabou o problema, acabou o exercício, tá legal? A gente vai explorar um pouquinho mais isso daqui. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, olha só. Se eu diminuir a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Bom, considerando que a velocidade da onda não vai mudar, lembra? Uma outra pergunta. Não, já. Olha só, então, se eu diminuir a frequência, eu vou aumentar o tamanho do comprimento de onda. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos a mais um questionamento aqui. Atenção. E se eu aumentar a frequência? Se eu aumentei a frequência, o que eu faço com o comprimento de onda? Eu diminuo. Tranquilo? Então, quanto maior for a frequência aqui, quanto maior for a frequência, menor será o comprimento de onda dessa corda ali dentro. O questionamento que eu ia te fazer aqui também é o seguinte, olha só. Do que depende a velocidade aqui dentro?
A velocidade, na verdade, de uma onda, ela depende do quê? Depende da frequência? Depende do comprimento de onda? Bom, de acordo com aquilo que a gente conversou da relação de Taylor, nós vimos que a velocidade de uma onda só depende do meio no qual ela está se propagando. A pergunta é, mudou de corda? Não mudou de corda. Eu aumentei a tensão dessa corda aqui, ou seja, eu deixei ela mais esticada do que ela estava, transmitindo mais força do que ela já estava ali? Não fiz isso. Ou seja, eu não mudei absolutamente nada nesta corda aqui. Ora, se eu não mudei a corda e não mudei a tensão a qual essa corda ela está submetida, significa que a velocidade vai ser a mesma, mesmo que eu aumente ou diminua a frequência. Tudo bem? E é exatamente por esse motivo que existe essa compensação aqui. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Vamos ao próximo quadro para que a gente possa resolver mais uma questão. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Segunda questão. A tecla mais aguda de um piano corresponde a uma frequência 150 vezes maior do que a corda mais grave. Se o comprimento da corda mais aguda é 5 centímetros, quanto teria que ter a corda mais grave se elas tivessem a mesma densidade linear de massa e a mesma tensão? Ou seja, o que eu quero? Eu quero que as duas cordas sejam iguais e estejam submetidas à mesma situação. Ou seja, se a densidade linear de massa da corda fina for igual à da grossa, ou seja, não tem diferença, é a mesma corda, concorda comigo? E se ela tiver submetida à mesma tensão, significa que, se você para pensar na relação de Taylor, a velocidade na corda fina vai ser igual à velocidade na corda grossa, vamos dizer assim, né? Uma vez que isso aqui acontece, eu tenho que compensar isso no tamanho dessa corda. Como é que eu vou fazer isso? Qual deveria ser o tamanho dessa corda aqui, né? Dessa corda mais grave, para que eu tivesse exatamente, né, o mesmo som. Tudo bem? Tivesse, na verdade, quanto teria que ter a corda mais grave se ela tivesse a mesma densidade linear? Ou seja, quanto que ela vai ter de comprimento a mais? Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui a questão pra gente, tá legal? E aí a gente conversa um pouquinho mais, já com ela resolvida aqui pra gente. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Aqui está a resolução. A gente tem que lembrar, então, aquela situação na qual a gente comentou na aula passada, tá? Olha só. Qual é a relação entre o comprimento da corda e o comprimento de onda? Bom, a primeira coisa a se fazer é isso. Então, aqui, ó, vamos lembrar que L é igual a N lambda sobre 2, onde N tem a ver com os modos de vibração. Tranquilo? Vamos imaginar o modo fundamental, tudo bem? No modo fundamental, a gente sabe que o N vale 1. Ora, se o N vale 1, nós sabemos que o lambda, né, substituindo ali, né, o lambda será 2 vezes L. Tranquilo? Então, o comprimento de onda é 2 vezes L. Eu pego essa informação e levo lá naquela relação que a gente estudou lá no início do estudo das ondas. V igual a lambda F. E a gente vai ficar aqui V igual a 2L vezes F. Tranquilo? O problema não falou pra gente que aqui, ó, ele tem a mesma densidade linear de massa e a mesma tensão. Quando o problema falou isso pra gente, a gente pode concluir isso aqui, ó. A velocidade da onda quando, né, do som agudo vai ser a mesma velocidade da onda do som grave. Bom, se isso acontece, aqui, ó, vou pegar essa informação e vou levar aqui e ali para cada um deles. Tudo bem? Aí fica assim, ó, 2 vezes o comprimento da corda do agudo vezes a frequência aguda é igual a 2 vezes o comprimento da corda grave vezes a frequência grave. A gente percebe que dá para a gente simplificar, dá para cancelar esse 2 com esse 2. Tranquilo? E aí, como eu quero o comprimento da corda quando está grave, aqui, ó, eu pego esse cara aqui, a frequência do grave, e jogo aqui, dividindo. E aí eu vejo aqui, ó, eu chego a esta relação, tudo bem? E aí a gente tem que lembrar. Vamos lá. 5 centímetros é o comprimento da corda aguda. Então esse cara aqui é 5. E eu vejo o seguinte, olha só.
a frequência é 150 vezes maior do que a da corda grave. Ou seja, a relação entre esses dois é 150. Assim sendo, jogando os valores aqui, substituindo os valores aqui, nós temos 5 vezes 150. Repare que o comprimento aqui está em centímetros, então o comprimento da corda grave, 750 centímetros. Aí eu te pergunto, olha só, 750 centímetros é o mesmo que 7,5 metros. Aí você imagina o seguinte, eu preciso produzir um som grave e para isso eu tenho que colocar uma corda de tamanho 7,5 metros. Você imagina um piano, né, com um comprimento de 7,5 metros, no mínimo. Bem grande, né? Por esse motivo que a gente faz o quê? A gente modifica a densidade. A corda, que ela é grave, né, as cordas graves, elas têm uma densidade maior. Por isso que, por exemplo, né, o mi bordão de um violão, ela é uma corda mais grossa do que o mi primo, que é aquele que fica lá embaixo, a primeira corda. Do baixo, por que num baixo as cordas são mais graves? Exatamente, são mais densas, perdão, exatamente por essa situação que a gente acabou de falar. Eu não quero colocar, né, fazer um baixo, por exemplo, um contrabaixo elétrico com 7,5 metros, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, pessoal, por hoje é só. Saudações e até a próxima.